Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Vamos ler do versículo 1 ao 4. E sucedeu que depois destas coisas, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram à peleja contra Jeosafá. Então vieram alguns que deram avisos a Jeosafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Da última vez que estivemos em Israel, nós paramos aqui em Engedi para ter um culto, foi muito gostoso aqui nessa região. Então Jeosafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Vamos orar? Pai, é com muito temor que nós estamos diante de Ti, pedindo a Tua graça, misericórdia. Nós precisamos de Ti. Usa a minha vida, Senhor, dá-me graça, unção, para trazer uma palavra de alívio, Senhor, de força para cada vida. Nós Te amamos. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Te louvamos e Te exaltamos em nome de Jesus. Não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio e declaramos que só o Senhor é Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. O versículo 1 diz assim: e sucedeu que depois destas coisas, eu queria que você prestasse muita atenção nisso. Depois destas coisas, veio os moabitas e os amonitas contra Jeosafá, e depois teve um pessoal aqui também das montanhas de Seir, mas se levantaram contra Jeosafá. Depois destas coisas. E aí a pergunta vem: quais coisas? E se você voltar no capítulo 19, você vai encontrar aqui no versículo 9: e deu-lhes ordem, dizendo: assim andai no temor do Senhor com fidelidade e com um coração inteiro. Josafá, ele passa no meio do seu povo e ele começa a pregoar. Por favor, eu queria que você me entendesse, tá? Qualquer coincidência é mera, é mera coincidência, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Josafá diz: Deus acima de todos, Deus acima de tudo e acima de todos. Convoca o povo a buscar a Deus. Olha, o versículo 6 diz assim: e disse aos juízes que vocês julguem com retidão. Ele até diz aqui: olha, o Senhor não aceita presentes, verso 7, o Senhor não aceita iniquidade, não aceita presentes e não aceita suborno. Deus, acima de tudo e acima de todos. E aí, você pode ler o texto depois, ele faz uma admoestação, ele termina o versículo 11 dizendo: e o Senhor será com os bons. Josafá, ele sabe que o pecado e o distanciamento de Deus traz males. A história de Josafá é muito bonita, cheia de vitórias, mas a palavra de Deus diz que quando ele toma essa decisão mais incisiva, dizendo: não, Deus acima de tudo, vamos buscar a Deus, vamos fazer as coisas com retidão, vamos clamar a Deus. E ele disse, olha, é interessante que não só os juízes, mas versículo 8, ele colocou também os sacerdotes, os levitas, para ajudar nas questões judiciais.
e disse: Deus. E quando ele tomou essa atitude de colocar Deus acima de tudo e Deus acima de todos, o inimigo veio e decretou lockdown. É muita coincidência, né? E outra, o ditado diz: nada se cria, tudo se copia. Não é a primeira vez que a gente vê isso na Bíblia, não. O rei Asa passou por isso, veio lá o pessoal da Etiópia e cercaram também, e o Senhor deu a vitória. Olha a questão, se você for no capítulo 32, então, você vai ver aqui de 2 Crônicas, Ezequias passa pelo mesmo problema, ele é cercado. Isso é uma estratégia de guerra, meu irmão, porque as pessoas, elas deveriam ficar sem alimento, elas deveriam ficar sem água, elas deveriam ter medo da destruição, pânico. Essa situação iria enfraquecer a fé. E sabe o que acontece no geral? As pessoas se levantam uma contra a outra. A gente tem visto aí quantos problemas dentro de casa, quanto feminicídio, quanta bebida, quanto alcoolismo. As coisas começam a acontecer dentro de casa. Josafá, ele nos dá uma aula tremenda de como enfrentar o dia mau. E eu queria destacar isso e abençoar a sua vida, porque nós estamos vivendo repetidamente esse problema. Josafá se viu cercado, e o que fazer? E ele nos dá uma aula. E se a gente for lá no livro de Ezequias, no 2 Crônicas 32, você vai ficar impressionado. O que eles fizeram? E eu quero abençoar a sua vida. A primeira questão que eu quero destacar aqui para você é que Josafá reconheceu que o problema era espiritual. E ele disse: se Deus não nos livrar, nós não temos outro Deus. Só Deus pode nos livrar. O texto diz que ele convoca o povo e diz: vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar, vamos pedir a Deus misericórdia. Ele reconhece, olha o versículo 6, ele diz assim: ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu és dominador sobre todos os reinos, e assim por diante. É reconhecer, meu irmão, que nós estamos vivendo um momento em que só Deus pode nos socorrer. Eu sei que essa expressão, eu brinco que essa expressão só Deus, em corredor de hospital, é nem Deus. Quando alguém chega e diz assim: olha, a situação agora só Deus, é mais ou menos para preparar a pessoa que o seu ente querido vai morrer. Mas quando a gente diz só Deus, nós estamos entrando num caminho maravilhoso, porque o texto diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, como não nos dará todas as coisas? Quando as pessoas que mesmo diante de situações como essas, não se dobram, não se rendem. Essa semana eu estava com um grupo de pessoas não cristãs, mas eu estava com eles conversando um outro assunto, e de repente entrou o assunto da pandemia, e eu me senti ali muito à vontade para dizer para eles: poxa, numa situação como essa, vocês não se rendem. Olha, não tem outra opção, céu e inferno, e não pague para ver, porque depois que morreu não há mais solução, não tem mais saída. Esse negócio de que Deus é bom e no final vai dar tudo certo, é enquanto você tem vida, porque as escolhas nós fazemos agora, e nós escolhemos servir a Deus, escolhemos acreditar no poder de Deus, escolhemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E eu disse para eles: esse é o tempo, é a oportunidade que Deus tem nos dado. É bom que vocês acordem, é bom que vocês temam a Deus. E aí fica aquele clima estranho, parece que eu sou o profeta do Apocalipse, e aí você tem que dar uma brincadeira para sair do assunto, mas o recado está dado. Olha, querido, Josafá, ele toma uma atitude e diz:
Esse problema é um problema espiritual, não é um problema técnico, não é um problema de capacidade, não é um problema de exército, de enfrentar. Nós estamos cercados, é impossível a nossa vitória, não dá. E ele chama o povo e diz: vamos buscar a Deus. Esse problema é um problema espiritual, só Deus pode nos livrar. Talvez você esteja passando por uma situação semelhante, desempregado, vendo o seu negócio falindo, afundando. Você está numa situação em que deveria voltar o coração para Deus e dizer para você e para os seus filhos: só Deus, só Deus, só Deus. É tempo de convocar os seus a jejum, oração. Talvez reunir os seus cooperadores lá, os seus colaboradores e dizer: pessoal, só Deus pode nos ajudar. E pedir a Deus graça, sabedoria. Eu quero que você entenda: Deus tem uma estratégia, uma saída para você. Talvez seja a enfermidade, talvez seja o Covid, talvez seja o câncer. E você vai poder dizer: só Deus na minha vida. Quem tem a última palavra é Deus. Eu vi uma postagem essa semana sobre aquele moço Lázaro, e disse assim: Lázaro voltou para casa. Lázaro voltou para casa, o Senhor o tomou. Eu sei, meu irmão, que a morte nos assusta muito, mas quando a gente tem Jesus no coração, e eu tenho ido em vários velórios, e é bom saber que a pessoa partiu em Cristo Jesus, já está gozando de coisas que nós sonhamos. Lá no céu, Deus é bom, maravilhoso. Quem morreu em Cristo já está gozando. O duro é o camarada que morreu sem Jesus. Provérbios capítulo 29 diz que um homem que muitas vezes repreendido e endurece a cerviz, virá o quebrantamento de repente, sem que haja cura. De repente um infarto, de repente um derrame, de repente uma bala perdida, de repente um atropelamento, de repente encapota o carro, de repente. Esse é o tempo, meu irmão, para que a gente volte o coração para Deus. Josafá disse: olha, nós estamos numa situação que só Deus na nossa vida. Vamos buscá-lo, vamos falar com Ele, vamos jejuar. Ele reuniu o povo, teve a coragem de chamar as pessoas e dizer: olha, não é porque eu sou rei que eu sou soberano, não, eu preciso de vocês. E juntos, a nação, o povo, todo mundo juntos, buscaram ao Senhor. A segunda questão que eu digo que ele nos deu uma aula de como enfrentar o dia mau, a segunda questão foi reconhecer quem Deus é. Olha aqui no versículo 6, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos do mundo de gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Queridos, reconhecer quem é Deus é fundamental. Cantar na escuridão, celebrar ao Senhor. Eu repito muito aquele texto de Provérbios: reconhece-o em todos os teus caminhos, Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios capítulo 1, verso 33, o último verso. O verso 30, capítulo 1, do verso 24 em diante é cruel, é duro. Leia, mas leia com muito temor esse texto. Mas no versículo 33 diz que o homem que ouve o Senhor, que teme ao Senhor, esse estará seguro. Esse estará seguro. O salmista disse que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dá ordens, reconhecer, adorá-lo. Josafá começa adorando. É muito engraçado que esse texto, depois lá em 2 Crônicas 32, versos 7 e 8, quando Ezequias diz: conosco está o Senhor nosso Deus, com eles o braço de carne, conosco o Senhor nosso Deus, Ele luta as nossas lutas, Ele luta as nossas lutas, o Senhor.
Reconhecer quem é o Senhor é fundamental para uma vida de vitória, meu irmão. Eu volto a dizer para você, tem pessoas que não temem a Deus e acham que no final vai dar tudo certo. Esse é o tempo do nome do Senhor ser exaltado, do nome do Senhor ser reconhecido. Esse é o tempo em que você, cristão, porque estava celebrando Deus acima de todos, e de repente vem essa luta, mas isso aconteceu várias vezes na Bíblia, não é novidade. Infelizmente, o mal se levanta, e se levanta de maneira cruel. Mas reconhecer quem é Deus é fundamental, adorá-lo, exaltá-lo, apresentar a sua dor. Estou passando, Deus, a coisa... Olha Josafá disse: Deus, nós estamos passando por um problema sério, nós não temos força, não tem condições, mas Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és dominador, o Senhor manda em tudo, Tu és Deus, Tu és maravilhoso, Tu és santo, Tu és especial, Tu és. Faça isso, meu irmão, faça isso. Celebrai com júbilo, celebrai com júbilo. Não significa que eu vou celebrar porque eu estou bem. Não significa que eu vou celebrar porque as portas estão abertas, porque o emprego está aí. Não, eu vou celebrar porque Ele é Deus. Esse é o caminho, Ele é Deus. Eu tenho ensinado o povo e aprendido também que aonde Deus é solicitado, aonde Deus é bem tratado, Ele aparece mais. Eu queria que você entendesse, meu irmão, que as batalhas, não existe uma batalha que a gente vence e acabou, nunca mais tem batalha. Não, meu irmão, a vida, enquanto nós estivermos aqui, nós passaremos por lutas, por dificuldades, mas a Bíblia diz: em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Essa é a nossa segurança. É vencer sempre, é vencer sempre, é vencer sempre. E é isso que nós queremos oferecer a você. Vamos aprender com Josafá. Josafá não simplesmente reúne o povo e fala da sua fraqueza. Ele disse: olha, nós estamos diante de um problema que é um problema espiritual, mas vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, vamos trazer a presença de Deus sobre as nossas vidas. E a última questão que eu acho lindo aqui é quando ele reúne o povo sem nenhum constrangimento. E ele diz: não sabemos, não podemos, e os nossos olhos estão postos em Ti. Sem nenhum constrangimento, ele faz essas declarações. Não sabemos o que fazer, no versículo 12, não sabemos o que fazer, não podemos fazer nada, agora os nossos olhos estão postos em Ti. Esse é o nosso segredo. Deus é por nós. Deus é por nós. Não sabemos, não podemos, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Dá direção, fala, nos guie, nos dê graça. O texto diz que Deus levanta um moço, e esse moço, profeticamente, ele fala, verso 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e os moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar, parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco.
Esta foi a palavra que foi dada da parte de Deus, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor: nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai quieto, vede o livramento. Versículo 15 diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Os nossos olhos estão postos em Ti, Senhor. Nós não sabemos, nós não podemos, só dependemos do Senhor. Você acha que Deus vai desprezar um coração desse nível? Um coração que diz: Deus, a gente não sabe o que fazer. Nós não podemos. Talvez você esteja com a geladeira vazia. Faça essa oração e diz: Deus, eu preciso de um milagre. Sabedoria, inteligência. Os meus olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que fazer. Deus te dará graça. O Senhor disse: assim diz o Senhor: dai ouvidos a Judá e moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Eu queria trazer essa palavra profética sobre a sua vida e sobre os que estão aqui comigo. E tu, ó Ferreira, e tu, Valéria, e tu, Paulo, e tu, Daniela, Leonor, Marta, Marlene, Mário, Silvio, João, Sueli, Pedro, Jaqueline, Tiago, Tati, Simone, e tu, ó Rogério, Rafa, Luiz, Rubens, Elaine, Marcelo, Jomir, e tu, não temas, não se assuste, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo, Senhor. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai quieto. Não se atreve em fazer alguma coisa que você não sabe fazer. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Sabe o que Josafá fez? Passou uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Versículo 20 diz: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e saindo eles pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá e os moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Sabe o que ele disse? Deus acima de tudo e de todos. Não vamos abrir mão do nosso Deus, da nossa esperança, da nossa confiança nele. Deus. Eu não sei o tamanho da tua dor, mas eu quero dizer para você: Deus. O Senhor é o nosso pastor. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus disse: eu sou a porta, quem passa por mim, eu sou o bom pastor, eu sou a cura, eu sou a libertação, eu sou tudo o que você precisa. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o alimento de Deus para a tua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Assim diz a palavra de Deus.
Amém, queridos? Receba esta palavra. Beto, vamos lá para mim. Receba esta palavra em nome de Jesus. Eu sei que os dias são maus, mas tem promessas e vitórias para a tua vida. Você ainda vai ver a glória de Deus sobre você. Mas vamos aprender que o Josafá. Nós estamos vivendo uma luta que é muito mais espiritual do que técnica. Você decide levantar Jesus, o mal se levanta para frustrar a sua fé. Josafá reconheceu quem ele era, quem era Deus, celebrou, exaltou e falou do poder de Deus. E sem nenhum constrangimento ele disse: não sabemos, não podemos, os nossos olhos estão postos em ti. E aí veio o livramento. Assim será com você também, em nome de Jesus. Você que recebe esta palavra, eu quero orar com você. Se você puder ficar em pé aí na sua casa, onde você estiver, talvez no hotel, aonde você estiver, que você queira se apresentar diante de Deus, diz: Deus, eu creio na vitória, eu creio na vitória, eu creio. Você que quer dizer: Deus, eu não aceito tudo que nós estamos vendo, não vou me conformar não, eu vou orar, vou crer. Eu quero que você repita uma oração comigo, por favor. Feche teus olhos e diga: Senhor Jesus, eu creio nas tuas promessas, na tua palavra. Eu recebo esta palavra, este desafio. Eu quero viver os teus planos, as tuas vitórias. Eu estou como Josafá. Eu não sei o que fazer, eu não posso fazer. Os meus olhos estão postos em ti. Em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar diante de ti cada vida. Tu conheces cada coração, Senhor. Nós dependemos de ti, nós dependemos de ti. O Senhor é a nossa força. Senhor, nós estamos vivendo um momento tão difícil quanto o que Josafá passou, tanto quanto Ezequias passou, Asa, e esses homens no meio da dor voltaram com seus corações para ti. No meio da angústia, Senhor, esses homens se refugiaram em ti. Por isso, meu Deus, eu quero colocar diante de ti as nossas vidas. O Senhor deu livramento, o Senhor deu provisão, o Senhor fez com que os povos se implodissem, as coisas aconteceram, Senhor. Satanás, ele foi envergonhado. Ó Deus amado, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu clamo, Senhor, sobre cada família, cada pai de família, Senhor, cada mulher. Senhor, abençoa, Senhor, essas vidas que estão muitas vezes pensando como fazer, o que fazer, como ir, como avançar. Põe as tuas mãos, ó Pai, que haja grandes milagres sobre cada um, e cada um possa dizer com todas as letras: foi Deus, foi Deus, foi Deus, louvado seja o teu santo nome. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Faça isso, entrega, diga para Jesus: Jesus, aqui está o meu coração, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça isso, em nome de Jesus. No início da Covid, são os acima de 60, agora, meu irmão, está todo mundo, então preste atenção, não é por medo, mas é por ter. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Entrega o teu coração para Jesus. Faça isso agora, em nome de Jesus. Você que deseja, repete uma oração comigo, depois eu quero orar com você. Feche teus olhos. Você que deseja nesta noite dizer: Deus, muda a minha história, repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu entrego
nas tuas mãos a minha vida. Eu confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Perdoa os meus erros, os meus pecados, muda minha história, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Abençoa, cubra com Teu sangue. Ó Deus, livra de todo mal, Senhor. Nós dependemos de Ti. Escreve os seus nomes no livro da vida, Senhor. Que hoje seja o início de uma nova história, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.